Olá pessoal, vamos fazer correção da nossa última atividade, cujo tema era equação geral da reta, né? Então a gente vai fazer aí a correção desse tema. A primeira questão, que foi tirada lá do nosso livro didático, estava a questão número 49, que ela dizia o que? Escreva a equação reduzida da reta apresentada em cada item. Então a gente tem aí a letra A, o seguinte gráfico, né? Esse gráfico onde tem essa reta, um ponto P e um ângulo de 135 graus. Então, pessoal, o que é que eu posso ter aí desse ângulo aí, ó, desse gráfico? A gente tem esse ângulo de 135 e um ponto P, ok? Se lembre, pessoal, que o ângulo é o que? Nosso coeficiente angular, ok? Pelo ângulo a gente pode pegar o nosso coeficiente angular. E o ponto P, a gente consegue pegar as coordenadas x e as coordenadas y, certo? Então, ó, meu ponto P, o x é o 2 e o y também é 2. Então eu tenho minhas coordenadas do ponto e tenho como eu descobrir o coeficiente angular pelo ângulo. Como eu tenho um ângulo de 185, toda vez que eu tiver o ângulo, ó, meu coeficiente angular é igual a tangente do ângulo, ok? Tangente de alfa. No nosso caso vai ser tangente de 135. Porque o ângulo aí vai ser 135. O que é que nós vamos ter que fazer, pessoal? Vamos ter que fazer a redução para o primeiro quadrante. Por quê? Porque a gente tem uma tabela trigonométrica que tem os ângulos de 1 a 89. Ok? Então, a gente precisa o quê? Reduzir o ângulo que a gente tem mais de 90 graus. Então a gente tem que trazer para menos de 90 graus. Como é que eu faço isso? A tangente de 135 vai ser igual a menos tangente de 180 menos o ângulo que eu tenho, que é o que? 135. Então vou subtrair esse ângulo. Vai ser igual a menos tangente de 45 graus, ok? Então é esse ângulo que eu vou procurar lá na nossa tabela trigonométrica. Onde é que a gente encontra? Se você botar no Google, qualquer site, tabela trigonométrica, ele vai te dar uma tabela, ó. Eu tenho uma minha aqui, ó, onde ele tem, ó, as três colunas, os ângulos. Aqui o seno, o cosseno e a tangente. Então vai nos interessar essa terceira coluna. Então vou procurar aqui, ó, o ângulo de 45 graus. Tá aqui ele. O valor dele, ó, é 1. É 1. Então, pessoal, o que é que eu vou fazer? Aqui, como é menos, vai ter o menos e o valor da tangente 45 vai ser 1. Então fica menos 1. A tangente de 135, que é esse valor, vai ser igual a menos 1. Ok? Então isso que eu tenho aqui. Vamos apagar aqui. Então o que é que eu voltei? Voltei o seguinte, ó. Vou devolver meu ponto, que é 2 e 2. E agora eu tenho meu coeficiente angular, que é menos 1, certo? Eu consigo, utilizando a fórmula, que é y menos y0 igual a m vezes x menos x0,
substituindo aqui, eu consigo achar a nossa equação reduzida que ele está pedindo. Então, vou ter, ó, y menos o y0 é o 2, igual a m, que é menos 1, vezes x menos x0, que é 2. Então, aqui, y menos 2 é igual a menos 1 vezes x dá menos x. Menos vezes menos dá mais. 1 vezes 2 dá 2. Trazendo isso aqui, ó, para o outro lado, eu vou ter que é y igual a menos x. Eu tenho mais 2. Aqui tem menos, vai virar também mais. Então, 2 mais 2, 4. Então, minha equação reduzida da reta vai ficar essa daqui. Menos y é igual a menos x mais 4. Temos agora, pessoal, nossa letra B. Esse gráfico. Olha que nesse gráfico agora a gente tem o que? A gente está aí, ó, com dois pontos. Okay? O ponto A e o ponto B. Não tem um ângulo, mas eu tenho aí dois pontos. Então, eu posso achar as coordenadas desses dois pontos. Ok? O ponto A, a coordenada dele, ó. Quem é o x, ó, é 1. E quem é o y? É 6. E o ponto B? O nosso ponto B, quem é o x é menos 3, ó. E o y é 2. Ok? Achei aí as coordenadas do nosso ponto. Então, o que é que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos calcular. A gente pode calcular a equação da reta de duas formas. A gente pode calcular o coeficiente angular, depois fazer naquela aplicar a fórmula que a gente aplicou na letra A, ou a gente pode fazer pela regra de Sarros, certo? Vamos fazer aqui das duas formas para ver como é que fica. Então, ó, primeiro, eu calculando o coeficiente angular, eu vou ter m é igual a yb menos ya sobre xb menos xa, ok? Então, vou ter que m vai ser igual ao que? O yb é 2, menos o ya, que é 6, sobre xb é menos 3 e xa é 1. Então, vou ter que isso aqui, 2 menos 6 dá menos 4. E menos 3 menos 1 também dá menos 4. Menos dividido por menos dá mais, 4 dividido por 4 dá 1. Então, ó, descobri aí quem é que é o meu coeficiente angular. Ok? Agora, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar já que eu descobri quem é meu coeficiente angular, eu vou pegar apenas um ponto só, porque eu só preciso utilizar um ponto. Eu sei que meu coeficiente angular é 1, certo? Então, substituindo na fórmula y menos y0 igual a m vezes x menos x0, eu pego um dos pontos, ou o ponto A ou o ponto B. Vamos pegar o ponto A e o coeficiente angular. Então, vou ter y menos y0, que é 6, igual a 1 vezes x menos x0, que é 1. Então, y menos 6 é igual a 1 vezes x dá x,
Menos 1 vezes 1 dá 1. Pegando menos 6 para o outro lado vai virar mais 6, né? Y vai ser igual a x. Mais 6 menos 1 dá mais 5. Então nossa resposta vai ficar y igual a x mais 5. Ok? Agora, como é que eu posso fazer isso aí de uma outra maneira? Existe outra maneira? Tem. A gente pode aplicar, como eu disse, a regra de Sarrus. E nós vamos ver como fazer isso aí utilizando a regra de Sarrus. Pessoal, como dito, a outra forma de fazer isso aqui, ó. A gente tem o nosso ponto A e o nosso ponto B. Ok? Então eu já sei que o meu ponto A ele é o que? 1 e 6. E meu ponto B ele vai ser o que? Menos 3 e 2. Esses são os nossos pontos. Então o que é que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos simplesmente, aplicando a regra de Sarrus, que a gente disse o que? Ó, primeira linha vai ser x, y e 1. Toda vida. Segunda linha, o ponto A, 1, 6 e eu completo aqui com 1. Terceira linha, o ponto B, menos 3, 2 e eu completo aqui com 1. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos repetir as duas primeiras colunas, x, 1 e menos 3, y, 6 e 2. Ok? E aí vamos aplicar o que diz a regra. Eu vou aqui, ó, multiplicar a diagonal principal. X vezes 6, 6x, 6x vezes 1, 6x. E vou somar sempre os resultados da diagonal principal. Ó. 6y vezes 1 dá y, y vezes menos 3 dá menos y. Então, pagar aqui o mais, dá menos 3y, né? Menos 3y. Aqui, ó, 1, 1 e 2. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2. Então, mais 2. Agora, ó, o resultado é sempre negativo, né? Que agora é a nossa diagonal secundária. 1 vezes 3, 1 vezes 6 dá 6. 6 vezes menos 3 dá menos 18. Com o menos da fórmula, fica mais 18. Aqui, ó, menos, já começa com menos. Então, x vezes 1 dá x, x vezes 2 dá 2x. Então, menos 2x. E menos y vezes 1 dá y, y vezes 1 dá y. Tudo isso igual a 0. Ok? Agora vamos ajeitar. Ó. Tenho quem aqui, ó? Tenho 6x com menos 2x vai dar 4x. Eu tenho menos 3y menos y dá menos 4y. E tenho aqui mais 2 mais 18 dá mais 20. Tudo isso igual a 0. Agora como é que nós vamos fazer, pessoal? Vou apagar aqui em cima para ter espaço. Ok? Como é que nós vamos fazer aqui? Vamos deixar só y para o lado de cá. Então, eu tenho menos 4y igual a menos 4x mais ou menos 20. Eu passei para o outro lado da igualdade. Ok? Então, ó, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir todo mundo por 4 para simplificar. Então, menos 4 dividido por 4 dá menos y. Igual a menos 4 dividido por 4 dá menos x. E menos 20 dividido por 4 dá menos 5. Como está negativo, pessoal, eu não posso deixar y lá na frente negativo. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui por menos 1.
Então eu vou ter, fica y igual a x e aqui multiplicando fica mais 5. Observa, ó, que a gente teve a mesma resposta da questão anterior. Então eu tenho aí essas duas formas de fazer. Ou eu acho o coeficiente angular e depois calculo e já dá a equação reduzida direta, ou eu utilizo a regra de Sarrus, encontro a equação geral, depois transformo na nossa equação reduzida, ok?